Fala galera, tudo bem? Travis de texto aqui, João Pedro na área. Cara, eu falei que ia fazer um vídeo pra analisar o jogo do Botafogo e do Vasco, mas não tem muito o que eu analisar aqui. Claro, tem um jogo cheio de análise, disputa de pênaltis e tal. Parabéns ao Vasco, acho que foi a classificação merecida e tal, mas eu não quero falar sobre isso hoje. Eu quero analisar um ano do Botafogo e por que que o John Textor, ele não é tão profissional quanto a gente já pensou que ele foi. E na verdade, na minha opinião, ele só parece mais um cartola dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 2010, dos anos 2020 também, mais um cartola do futebol brasileiro que age como todos os outros, né? Porque para mim o responsável da eliminação do Botafogo na Libertadores, na Copa do Brasil e de não brigar pelo título brasileiro é sim o John Textor, tá? A única diferença dele para os outros cartolas do futebol brasileiro é que ele é bilionário e que ele é gringo, tá? Na minha opinião. Entre outras diferenças, claro, John Textor. Vamos começar então, né? Cara, nos últimos anos a gente tem que pegar o lado positivo do Botafogo. O Botafogo se profissionalizou em diversas áreas, seja scout, seja centro de treinamento, seja qualidade do estádio. O Botafogo realmente, graças ao John Textor, que tirou o time da lama, isso tem que ser sempre, tem que sempre ser lembrado, né? O Botafogo estava em um estado de calamidade, né? Quando o John Textor chega e ele tira o time da lama, ele faz o time conquistar títulos, faz o time brigar por coisas, ele profissionaliza a equipe em vários fatores, tá? Em vários fatores, mas, como eu disse, categoria de base e tal, igual eu falei, e salário, dia, tá? Essas coisas. Mas, por outro lado, isso não é suficiente, tá? Porque o John Textor, ele age, na minha opinião, como se ele fosse o salvador da pátria do futebol brasileiro e quem mostrou pro futebol brasileiro que é profissionalizar um clube. Sendo que não é verdade, tipo, é o que eu tô falando, ele profissionalizou o clube em várias partes, só que em outras partes não. Qual outras partes não? Você pergunta, João Pedro, qual outras partes ele não profissionalizou o Botafogo? Cara, o Botafogo tá devendo dinheiro, o Botafogo não pagou o Santos, não pagou o Santos a contratação do Jair, o Botafogo não pagou outros times que fez contratações, a contratação. Esse ano o Botafogo teve durante os últimos anos uma relação muito bizarra com o Lyon, que também tem toda essa relação do John Textor com os outros times da Eagle, né, que é a empresa que administra o Lyon, que administra parte do Crystal Palace, né. Vou dar um exemplo para você: quando o Luiz Henrique é vendido do Botafogo ao Lyon, do Botafogo ao Zenit, desculpa, quem fica com o dinheiro é o Lyon. Então não dá muito para entender, né. Parece que o Textor utilizou o Botafogo ali como uma medida ali, como um meio do caminho para tentar salvar sua reputação lá na França, algo que não deu certo. Hoje ele também não administra mais o Lyon, então queria dizer que essa parte profissional do Textor, apesar de ele ter feito muita coisa boa, ele também fez muita coisa que não é profissional. E que, mais uma vez, se ele não fosse gringo, se ele não fosse bilionário, a galera pegaria muito mais no pé dele do que pega. Mas. Bom, não pega no pé dele, né? Acho que pouca gente. Agora esse ano mais até. Mas, bom, vamos analisar aqui o que eu tô pra falar, que é a parte do futebol, tá? Eu não tenho, sou sincero com vocês, eu preciso ler mais pra entender direitinho os números de tudo que tá acontecendo com a Eagle e com o Textor e de por que o Botafogo tá acho que numa crise de instituição, não uma crise de instituição, acho que o John Textor tá numa crise empresarial mesmo, de não saber o que pode acontecer amanhã, de não saber se amanhã o Botafogo vai ser administrado por uma empresa que não se importa com o clube, se o John Textor vai ser sacado de lá ou não dá pra saber, né? E mais uma vez, antes da gente começar a falar da parte do futebol, isso é culpa do John Textor, tá? Isso é culpa do John Textor, que não é transparente com as suas empresas e com o que faz com o Botafogo mesmo, fora do futebol. Por isso que eu quero dar uma síntese, porque eu acho que o Botafogo não é tão profissional quanto parece. O Botafogo no futebol, ele é profissional. Ele tem um bom scout, ele tem uma categoria de base, ele tem um elenco competitivo, mas no futebol da porta para fora, assim, do gramado, ele não é tão profissional assim. Talvez da porta para dentro, né, nos escritórios, não sei se eu expressei muito bem, mas o Botafogo não é tão profissional assim quando você vai tratar de negócio com o Botafogo, quando você vai tratar com o Botafogo como uma instituição mesmo, e não como um time de futebol, né? Não como só o futebol, o fora do futebol do Botafogo. Me parece muito mais confuso e não profissional do que profissional. Isso tem nome e sobrenome, que é o John Textor, né? Bom, agora vamos analisar a parte do futebol, que é o que eu sei, que eu tô aqui pra falar. Bom, esse ano o John Textor, ele também comete mais um erro que eu não acho profissional, né? Que de uma administração profissional, que é achar que só porque você é um time conquistou, só porque não, né? Mas porque um time conquistou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro no ano anterior, o Botafogo poderia fazer qualquer coisa que esse ano ia ser competitivo. Não é verdade, não é bem assim, isso provou errado, né? O Botafogo demorou muito tempo para contratar um treinador. O Botafogo disputou o Campeonato Carioca inteiro sem ter um treinador, né? O que é uma loucura, né, cara, quando você vai parar pra pensar. E o Textor minimizava isso, falava que o Campeonato Carioca não era importante e que ele pensava em coisas maiores. E, cara, eu concordo com o Textor, tem coisas muito mais importantes que o Campeonato Carioca. Todos os outros títulos são mais importantes que o Campeonato Carioca. Entretanto, cara, o futebol brasileiro, ele não dá trégua pra ninguém. Então, se você chega no começo do Brasileirão tentando implementar um estilo de jogo, seu time vai sofrer. E você demorar esse tanto de tempo pra conseguir um treinador, e o treinador que você consegue é o Renato Paiva.
Pô, cara, sério, o Renato Paiva, ele nunca fez um trabalho bom na vida dele de treinador, né? Ele treinou o Bahia aqui no Brasil, foi praticamente expulso de Salvador pela torcida do Bahia, e pela mídia, porque o trabalho dele no Bahia foi um trabalho medíocre. E chegando no Botafogo, o Renato Paiva também fez um trabalho medíocre com o elenco que ele tinha em mão. E antes disso, eu vou falar do elenco do Botafogo esse ano, tá? Antes de continuar no Renato Paiva. Claro, eu entendo que é difícil você manter um elenco do nível do ano passado, que foi um elenco campeão de Copa do Brasil e Libertadores, que é um time muito bom, com principalmente 3 superestrelas ali, 2 superestrelas, vai, que é o Luiz Henrique e o Thiago Almada, 2 jogadores muito acima da média, e o Igor Jesus também, que é um grande jogador, é muito bom jogador, além de outros jogadores da equipe, né? Mas você vendeu o Luiz Henrique da maneira que vendeu, vendendo ele para o Zenit e o dinheiro não chegando ao Botafogo, o dinheiro indo ao Lyon, e você vendendo o Thiago Almada também para o Lyon, né? São coisas que, cara, mais uma vez, falta transparência do dono do Botafogo, do John Textor, faltou transparência ali. E bom, tudo bem, agora voltando a falar o futebol, né? Cara, é difícil você substituir um Luiz Henrique e um Thiago Almada, eu concordo, tá? Não é fácil. Mas o Botafogo errou nas substituições deles, não tem o que falar. O Botafogo traz o Jefinho, que é um jogador jovem ainda, que é um jogador que ainda precisava se provar mais, não tá muito longe do nível do Luiz Henrique. Traz o Arthur, que tava no Zenit também, que, cara, é bom jogador, mas também incomparável com o Luiz Henrique, outro nível de jogador, assim, em posições diferentes também. O Arthur chega com esse peso pra substituir o Luiz Henrique, nunca foi isso. E na posição do Almada, o Botafogo até tenta contratar alguns meio-campos, contrata o Montoro, né? Mas isso foi agora mais recente, né? Mas no começo do ano faz algumas contratações, mantém o Savarino e tal, mas não repõe o time que tinha, não repõe as estrelas que tinha e as estrelas que perdeu. Então você já dá também, aqui passando um pouquinho de pano pro Renato Paiva, que, claro, o time ainda era bom, o time ainda era competitivo, mas também não era o time do ano passado, tá? O time caiu bastante. Então, bom, o ano começa, o Botafogo vai mal nas competições, vai mal no Carioca, o Renato Paiva chega e implementa um trabalho, mais uma vez, medíocre. Não consegue resultados bons na Libertadores, no Brasileirão faz um trabalho ok, e chega no Mundial, e, cara, o Botafogo no Mundial, beleza, rapaziada, eu não sou idiota também, o Paris Saint-Germain, máximo respeito, parabéns, assim, cara, que vitória pra história, espetacular. Mas isso é um outlier, cara, isso não é a normalidade do ano do Botafogo, da temporada do Botafogo. É muito difícil acontecer isso de novo, mas parabéns, tá? Máximo respeito, tá? Parabéns mesmo, assim, ganhando do PSG, animal, ponto alto do Botafogo no ano, legal. Mas além disso, no Mundial depois, o Botafogo perde. Perde pro Atlético de Madrid, o que é super justo, tá? Ganha do Sounders, que tinha que ganhar mesmo. E perde pro Palmeiras, né, cara? O que perde pro Palmeiras mais uma vez naquela pataquada do João Textor de querer escalar o time e tal. Olha, Textor, vamos lembrar, né? Ele ficou chateado que o Renato Paiva escalou um time com 3 volantes. Cara, então, Textor, deixa eu te explicar uma coisa. Quem sou eu pra explicar algo pro John Textor? Foi puta mala aqui, tá? Desculpa aí. Mas o John Textor, cara, ele tinha que entender que se ele queria um treinador que não escalasse 3 volantes, ele não deveria ter contratado o Renato Paiva, não ter tentado mexer no time, sou o dono e tal. Sabe quem fazia isso? Vou escalar o time e tal. Vou dar um exemplo pra você. O Eurico Miranda, cara, que eu tava falando, diretor de futebol antigos, ultrapassados, que o Textor clama não ser, né? Que ele clama, que ele ama dizer que ele é revolucionário do futebol brasileiro, né? Então, cara, mais uma vez, só mostrando que eu não acho que o John Textor seja esse CEO todo. CEO, não sei, mais uma vez, o que eu sei sobre CEO, mas eu não acho que ele é esse profissional todo do futebol, igual ele já foi mencionado, tá? E bom, seguindo, né, pra comentar do ano do Botafogo. Aí, o Botafogo faz certas contratações na janela, cara, o Joaquim Correa, bro, ele não virou, ele ainda não mostrou o futebol que ele tem, mas, cara, não é uma contratação, é difícil falar que é uma contratação errada, cara, porque o jogador veio do Inter de Milão e tal, eu acompanhava o Inter de Milão, eu sabia que ele não estava bem no Inter de Milão, já não tinha espaço no time há muito tempo, mas era uma contratação justa, cara, era uma contratação bem justa o Joaquim Correa, além de outras contratações. O Arthur Cabral acho uma boa contratação, eu acho que o Montoro foi uma boa contratação, mas o Botafogo perde jogadores de uma maneira bizarra também, né, cara? De uma maneira que não dá pra entender. Todo o embrolho envolvendo o Nottingham Forest, cara, não vou fazer acusação nenhuma, porque tudo que tá acontecendo é legalizado pela FIFA, tá? Mas que é bizarro, galera. Então você manda 4 jogadores pra lá, que é o Igor Jesus, que segundo o Rafael disse no Redação Sport TV, o Rafael ídolo do Botafogo, Igor Jesus que não queria sair do Botafogo, foi mandado pra lá. Você manda o John, o goleiro, você manda o Jair também, que não queria sair do Botafogo, o zagueiro do Santos, que o Botafogo não pagou o Santos, o Botafogo não pagou o Santos e vendeu o Jair pro Nottingham Forest. Como assim, cara? Que é isso? É doideira, né? E o Cuiabano também é vendido ao Botafogo e depois logo emprestado ao Botafogo, né, cara? Que coisa surreal. Mas são transferências que fazem falta pra mim, na minha opinião, principalmente do Igor Jesus, mesmo que o Arthur Cabral seja um bom jogador também pra camisa 9. Mas, bom,
Em questão de contratação, eu acho que no meio do ano o Botafogo fez boas contratações sim, e eu acho que não. As contratações do Botafogo no meio do ano, claro, não deixam o time do mesmo nível do ano passado, mas deixam o time mais competitivo. Aí o que você espera? Pô, chegou um time, a gente contratou um treinador agora que era o Renato Paiva, a gente tinha contratado um treinador que era o Renato Paiva, que não sabia muito da bola, desculpa, não sabia muito da bola não, mas não tinha nível para Botafogo e tal, e deu errado, tá? Então o que a gente vai fazer agora? O Textor pensou, pô, vou contratar um treinador que nunca foi técnico antes, que foi o David Ancelotti. Cara, que é isso, cara? Acho que o David Ancelotti, pô, pode ter um grande potencial. Claro, ele foi assistente nos maiores clubes do mundo. O próprio Vinícius Júnior já falou que ele foi essencial do time dele, do time do Carlo Ancelotti no Real Madrid, né? Mas o David Ancelotti, eu acho que ele não está pronto para a pressão do futebol brasileiro, para a pressão do Botafogo, ainda mais na pressão do Botafogo, que era almejar títulos, que era almejar coisas grandes. Então você contrata um treinador que não sabe o que é o futebol brasileiro, que chega no meio da temporada, não tem tempo para implementar seu estilo de jogo, que tem que lidar com um elenco que tá saindo gente, chegando gente a toda hora. E, cara, por enquanto, na minha opinião, não está dando certo. O Botafogo foi eliminado para LDU na Copa Libertadores, um time que é pior, consideravelmente pior que o Botafogo, e perdeu pro Vasco também na Copa do Brasil, que é um time pior que o Botafogo, o Vasco, pelo menos na qualidade humana, material humano ali. Então, acho que mais uma vez o Textor erra em trazer o Ancelotti, o Ancelotinho, né? Eu acho que foi uma decisão equivocada, eu acho que foi uma decisão onde ele deveria ter trazido um treinador mais experiente para administrar esse time, pelo menos para terminar essa temporada, para buscar a briga por títulos, mas não é o que aconteceu. Então, para ser bem sincero, eu acho que o trabalho do David Ancelotti talvez, não, acho que ainda vai ficar um tempo, acho que ainda tem tempo, tem que mostrar, porque ele teve pouco tempo ainda, mas eu acho que tá em perigo, cara, o cara do David Ancelotti, eu acho que pode falar isso, tá? Que o cara dele tá em perigo. E bom, pra terminar, isso aqui é uma análise, é um rant meu, que eu só queria falar umas coisas do John Textor, porque ele tava. Quem é o John? Não conheço o John Textor, deve ser uma pessoa incrível, mas ele, como cartoloso, estava me irritando, porque desde 2023, quando o Botafogo perde aquele título, ele faz todo aquele negócio: não, o futebol brasileiro é manipulado, eu vou provar pra todos vocês que o futebol brasileiro é manipulado, e nunca provou porra nenhuma, nunca provou merda nenhuma que o futebol brasileiro é manipulado, desrespeitou o futebol brasileiro, tá? Se ele não fosse gringo, se ele não fosse americano, bilionário, já teria ouvido várias, mas como não é, cara, então esquece, como é, na verdade, então esquece, nunca foi muito cobrado por isso, e me irrita, porque desde então o Textor age como esse salvador da pátria do futebol brasileiro, como o cara que vai mostrar o profissionalismo no futebol brasileiro, mas na verdade ele tá longe de mostrar isso, ele só tá fazendo pataquada atrás de pataquada. Claro, mais uma vez, dentro das quatro linhas, dentro do futebol, ele montou um bom time, ele tirou o Botafogo da lama, ele profissionalizou o clube em questão de scout, em questão de categoria de base, mas fora disso, em questões de negócios, em questões de respeito à instituição Botafogo, em questão da transparência entre a relação do Botafogo, o Eagle, o Lyon, o Crystal Palace, em questão de transparência com as contas do Botafogo também, o Textor não é nada profissional, igual sabe quem, por exemplo, é o Pedrinho, e a galera pode me criticar aqui e tal, mas o Pedrinho é um dirigente mais profissional que o Textor. Não tô falando que vai fazer um time do Vasco ganhar um brasileiro e uma Copa do Brasil, igual ganhou o Textor, mas profissional, o Pedrinho é um dirigente mais profissional. O Pedrinho do Vasco, né? Um dirigente mais profissional que o John Textor, tá? E vocês vão ver, tá? Porque uma hora o Vasco vai colher os frutos do trabalho do Pedrinho. Tenho certeza absoluta disso. Sou muito fã do Pedrinho, cara. Bom, esse é meu vídeo de hoje. Eu queria. Eu tô fazendo isso meio de madrugada até. Vou ver se eu vou postar isso hoje, porque eu tô meio cansado, tô meio irritadinho aqui. Mas, cara, espero que vocês curtam, deixem um like, se comentem, inscrevam. Torcedor do Botafogo, comenta aí o que você acha, cara. Você concorda comigo? Você não concorda, cara? Beleza. Se você não concordar, manda aí, mano. Fala que eu tô errado, beleza. Quem sou eu que falo do Botafogo também, tá ligado? Sempre falo isso. Então, bom. Pessoal, desculpa, o vídeo vai dar um cortezinho, só porque eu esqueci de falar uma coisa que eu também acho fundamental nessa análise do John Textor. Eu quero ver muito se agora que o Botafogo perdeu todas as chances de título esse ano, se ele vai chegar lá e vai falar que foi manipulado, vai trazer os relatórios da Good Game, né? E vai falar que foi tudo uma manipulação e que o sistema agiu contra o Botafogo, ou se ele vai falar só que o Botafogo foi pior que os adversários e que foi eliminado com razão e por conta da má gestão dele esse ano de planejamento esportivo pra equipe carioca, né? Eu tô muito interessado pra ver, tá? Porque também, só pra lembrar tudo que eu tava falando no começo do vídeo, das partes não profissionais de John Textor e tal, essa daí do relatório da Good Game, da manipulação contra o Botafogo, pra mim essa é a mais absurda de todas, e eu não sei como é que eu esqueci de falar disso no começo do vídeo, mas eu precisei fazer um corte, porque eu não posso fazer um vídeo desse do John Textor e não falar disso, porque, cara, realmente é loucura, cara, que aquilo que ele fez é doideira, e é desrespeitar o futebol brasileiro, tá? É chegar um gringo aqui, chegar aqui um cowboy, pisar aqui e falar, não, vocês estão fazendo tudo errado, é tudo manipulado e tal, porque ele perdeu. Quero muito ver, tô muito curioso pra
pra ver se esse ano que o Botafogo perdeu, ele vai falar que foi tudo manipulado. Porque no passado, quando ganhou tudo, não falou que foi manipulado, né? Curioso. Outra coisa também, só porque eu tava falando, só porque eu agora já tinha revisto o vídeo, eu esqueci que eu tinha falado disso. Eu vi que algumas vezes no vídeo eu falei que o Botafogo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores ano passado. É que eu tô com a Copa do Brasil na cabeça aqui, velho. Fiz muito vídeo disso nos últimos dias. Mas na verdade não, todo mundo sabe que foi Brasileirão e Libertadores. Bom, galera, é nóis, viu? Muito obrigado aí, se inscrevam aí e tal, beleza? Valeu!